Olá, tudo bem? Eu sou Ira Croft e este é o Aconteceu Comigo, um programa de relatos e histórias de mistérios sobrenaturais, avistamentos, medo, paz, tudo. Aqui nesse programa tem tudo, desde que saia do normal ou seja o normal, não é mesmo? Pegue a sua água, afague o seu gato e se prepare, porque aqui nesse programa o capitalismo tá sempre perseguindo a gente, viu? E estamos aqui no estúdio R1 Space em parceria com o grupo R1 no World Trade Center São Paulo. Produção de Paratopia Podcast Storytelling, produtora Ananda Mida e pauteira, roteirista Jay. E você, ouvinte, que manda suas histórias e os nossos convidados que vêm aqui ler história, contar as suas histórias e passar medo, porque medo é o que a gente gosta de passar, porque raiva já basta nesse país, não é mesmo? Não é mesmo, Fernando? Com certeza. Seja bem-vindo, Fernando Quadrinista, tá aqui para participar do programa e contar um pouquinho de você, Fernando, tudo bom? Tudo bom. Oi, gente, eu sou o Fernando Depp, sou ilustrador e quadrinista, sou esposo da Nádia, roteirista, que a gente tá participando de uns projetos juntos aí. E ela roteirizou muitas das coisas que eu fiz e eu desenhei muitas coisas que ela roteirizou também. Ai, que demais! E tem mistérios, tem contos, tem terror, tem tudo, né? Tem tudo. Tudo que o ouvinte do Aconteceu Comigo gosta, né? Passar medo, passar nervoso. Sim. Com certeza. Uma das histórias tem bastante nervoso e medo aí, né? Ai, que demais. Você tem medo das coisas? Tenho. Do que você tem medo? Eu tenho medo de, sei lá, de ser possuído, de alguma coisa aparecer. Tanto que eu já fui crente, eu não sou mais e parei de ver coisas que é melhor. Você via coisas antes, então? Via. Tem alguma coisa que você já viu, assim, porque você pode contar ou você não gosta nem de contar? Mais pra frente, depois da história, eu vou contar aqui. Meu Deus do céu, é verdade, gente. Então vamos logo pra história, porque eu já tô curiosa pra sua história. Bem, vamos lá então, vou começar aqui com a primeira história. Então, nesse programa, eu vou ler uma história, depois a gente comenta e depois você conta a sua história. Fechou. Tá? Vamos encapetar esse programa. Você que está aí assistindo, você que está aí ouvindo, pausa e volta depois 3 horas da madrugada. Bem, desafio a assistir ou ouvir esse programa 3 horas da madrugada. Depois me conta se você viu alguma coisa. Fica aí o questionamento. Vamos para a primeira história. O nome dela é O Demônio de Portinari. Olá, pessoal do Mundo Freak e Ira do Aconteceu Comigo. Meu nome é Larissa, sou de São José do Rio Preto. Sou espírita, logo full believer. E os relatos a seguir aconteceram com a minha mãe, Cristiane. Em meados dos anos 90, ela foi a Brodowski, interior de São Paulo, em uma excursão, promovida pela faculdade de arquitetura que cursava, com o objetivo de conhecer a vida e obras do artista plástico Cândido Portinari. Lá, a turma visitou o Museu Casa de Portinari, que é literalmente a antiga residência do pintor e que conta com móveis da época e pinturas do mesmo, dispostas pelos cômodos preservados. Minha mãe conta que sentiu um certo desconforto e alguns arrepios desde o momento que ela pisou naquele local. Mas seguiu com a excursão, afinal, estava se divertindo e estudando. Foi quando visitaram o ateliê que o bizarro aconteceu. O ambiente continha basicamente uma mesa, uma cadeira, materiais de pintura e um cavalete que exibia uma grande tela em branco. Eis que minha mãe sentiu uma vontade inexplicável de olhar para trás. Olha, quem escuta o Mundo Freak já sabe. Não olhe para trás.
mas ela foi lá e olhou. Foi aí que ela se deparou com um desenho feito com carvão diretamente atrás da tela. Era uma figura demoníaca e animalesca, com chifres, dentes e um corpo musculoso. Aquela coisa. Ela levou um enorme de um susto. Ela perguntou a uma das guias se Portinari costumava utilizar o verso das telas e a resposta foi que não. Assustada e confusa, minha mãe resolveu ignorar o que viu. Porém, anos mais tarde, quando retornou ao museu com meu pai, ela foi lá olhar novamente atrás daquela tela, que estava lá no mesmo lugar, no mesmo cavalete. Só que ela teve uma surpresa. Não havia mais nada lá. E de acordo com uma das guias, nunca houve nada ali e ela não foi trocada. Pesquisando sobre o desenho, encontrei uma obra de Portinari de 1956 intitulada Diabo e mostrei para minha mãe. Mas ela disse que era extremamente diferente, não tinha nada a ver com aquilo. Era um outro tipo de desenho. O site do museu tem um vídeo tour atual de 2021, em que pode-se notar a grande tela no cavalete no ateliê, e que depois foi substituída por uma bem menor. Em outra vez, ela e meu pai estavam à procura de uma casa para comprar e resolveram passar de carro pelo bairro de uma em que eles estavam de olho, para ver a iluminação, segurança, para ver como que era a casa. Eles entraram em uma rua escura e deserta, quando de repente os faróis do carro refletiram um par de olhos iluminados de uma figura que parecia estar no chão. Era a cabeça e o tronco de uma mulher se arrastando pelo asfalto. Misericórdia. Meu Deus. Aqui é assim, Fernando. Piscou, é um encosto que parece diferente. Esta mulher, pelo que ela estava vendo, estava se arrastando na rua. Uma coisa muito esquisita. Minha mãe jura até hoje que não era um animal. Logo, né, meu pai falou que poderia ser um cachorro, coisa. Ela falou que viu, era uma mulher se arrastando. Eles deram meia volta e nunca mais voltaram. E minha mãe fala, até hoje, que ela viu, diferente do que se vende do quadro do Portinari, um demônio desenhado no quadro de Portinari. Gente. Não é, Fernando? E o Portinari é um dos artistas mais importantes da história do Brasil, né? E é. E aí tem essas histórias que artista faz pacto. Olha, peraí, Fernando. Me diz essa parada aí. Artista, então, faz pacto. Não, é o que dizem por aí. É o que dizem, né? Quem será que dizem, né? A gente recebe muitas perguntas sérias mesmo de pacto no Mundo Freak. Aqui não aconteceu comigo. Ah, é? Né? Se a gente tivesse pacto, gente, eu não estaria mais aqui, né? Se eu for fazer um pacto, o que eu vou querer? Pra trabalhar mais, não é? Pra não trabalhar mais. Exatamente, não é? E isso vale tanto o pacto com o diabo, eu não vou trabalhar mais não, quanto também se eu for pro nosso lar. Nem vem depois que eu morrer me botar pra trabalhar também não, mano. Não é não? Deus me livre. Deus me livre. Pô, não é possível. Deus não é capitalista não, gente. Né? E o diabo, talvez. Será? Não sei. Acho que não, né? Pra que eles iam querer dinheiro, né? Ele só quer a sua alma. Ele quer a sua alma. Você. Exatamente. E alma não é dinheiro, alma é alma. É a alma, né? Quem quer dinheiro é a gente que criou isso, né? Exatamente. Nossa, seria muito esquisito, né? Uma conversa entre Deus e o diabo. E, nossa, um universo inteiro, sabe? E filosofia e tudo mais para se discutir. Não, peraí que eu preciso arrumar. Vou tirar R$100 aquele meu filho ali, né? Não, eu tô imaginando Deus e diabo na história de Jó. Que eles disputam, né, a história que o Jó, foi tentado. Ele foi tentado e tal. Imagina eles numa mesa de bar e falou, eu aposto
Aqui, ó. 5 milhões, né? Dessa vez ele cai. Dessa vez ele cai. Coitado de João. Ai, gente, é verdade. Olha, assim, cada um sabe com as suas questões, né? Mas estamos aí falando de um livro, né, filosófico de parábolas em que a gente precisa entender as coisas, mas, né? Tem coisas que a gente tem que ter noção, né? Porque seria muito engraçado isso, Deus, né? Não, 5 milhões aqui. Aí o diabo, não, truco. Ó, eu te dou aquela montanha ali cheia de diamante, mano. Aí o diabo, sim, vou pôr os diamantes no dedo, aqui, ó, no dente, assim, diabo gangsta. Ai, gente, só nesse programa mesmo. Mas e aí, Fernando, e você? Você teria medo de encontrar um demônio? Olha, na época que eu fui mais crente, eu até procurei, assim, pra... Você procurou encontrar o demônio? Pra expulsar ele. Pra expulsar o demônio. Que aí você fica com aquela... Sei lá, aquela soberba, Força, né? sabe? Achando, não, porque eu sou crente agora e tal. Agora eu sou... Aí eu comecei a ver uns aí, não sou mais crente, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Parei de ver essas coisas, porque eu procurei e achei. Procurei e achei. Aí não foi tão legal assim. E aí, mas você já viu o demônio? Já. Nossa, não vi com os meus olhos. Porque... Mas foi uma situação. Conta então se aconteceu comigo. Certo. Na época que eu ia pra igreja e tal, as pessoas falam sobre alguns dons espirituais que quem tá buscando consegue receber esses dons. E aparentemente eu recebi o dom de visão fechada, que é o dom que quando você fecha os olhos e tal, você tá em transe, tá em oração, você começa a ter algumas visões. E eu tive algumas visões dessas, alguns sonhos e tal. E foi numa época logo que eu tinha casado com a Nádia. E a gente tava um tempo passando por algumas coisas, questão financeira, questão de quem casa e vai morar sozinho, terror passa, da sabe? Vida real, né? Esse terror sinistro. E a gente sempre acredita que tem esse lance de olho gordo, pessoa que olha diferente, porque a gente tem as discussões de casal, mas a gente não tem briga séria e tal. A gente fica sem se falar, a gente nunca fica sem se falar, a gente sempre conversa muito. Antes de dormir, é até engraçado, que a gente apaga a luz, vai deitar, aí fala, eu não gostei daquilo que você falou pra mim, tá? Não sei o quê. Amor, aquela hora que você falou, tipo, não dorme sem se conversar, né? Uhum. E aí, nessa época, a gente tava passando por muitas questões, assim, e aí eu tava com a minha fé muito forte e tal, e aí eu comecei a ter algumas visões meio estranhas, e a nossa casa é uma casa que a gente construiu. Era estranho ter visitação de, sei lá, de demônio, de espírito e tal, ainda, casa nova, uma coisa que não fazia sentido. E aí, uma noite, era uma noite, tava agradável a noite, não tava tão frio, nem tão calor. E a gente foi dormir, e era meio tarde assim, e aí eu comecei a ter uns sonhos meio estranhos e tal, uns sonhos meio inquietos. Eu sofri de paralisia do sono muito tempo assim, e essa noite eu tive uma paralisia do sono assim, muito estranha, que aí eu tava olhando pro cantinho do quarto, tava deitado olhando no cantinho do quarto, e aí eu comecei a sentir meu corpo meio que formigando, com algumas sensações estranhas. E aí, para aquele cantinho que eu tava olhando, apareceram algumas figuras. E eu não sabia identificar essas figuras. E no meio da noite, enquanto eu tava tentando identificar aquelas figuras, elas começaram a tomar cor, assim, e eu vi que eram uns diabretes, assim, uns diabos, uns demônios. Não sei se eram demônios, se eram algum espírito, se era um saci. Hoje é o dia do saci aqui, né? Então eu não sei se era isso. E eles estavam
muito perto da cama, assim. Eles estavam no cantinho do quarto, mas parecia que tinha alguma coisa que tava impedindo eles de chegar mais perto de mim, assim, né? Eu acredito que, como eu tava buscando muito espiritualidade maior e tal, tava em proteção, mas eu tava buscando querer conhecer essas coisas. Aí eu comecei a conhecer, eu fiquei, meu Deus do céu, será que... Não quero mais. Será que eu tomei uma boa decisão? E aí, nessa hora, eu acordei, que eu vi esses demônios, assim, eu acordei e a Nádia tava sentada na cama, olhando pro canto do quarto e ela tava fazendo uma oração bem tia do coque, ó, tô te expulsando em nome de Jesus e tal. Eu comecei a orar também e tal. E, a gente sentiu uma presença muito estranha naquele quarto, que enquanto a gente tava orando, até aliviar. Aí aliviou, a gente parou e tal. Falei, você viu que eu vi umas coisas ali, no meu sonho. Então ela falou, eu percebi, eu senti que tinha alguma coisa meio estranha aqui. Mas vocês conseguiram expulsar, né? Conseguimos expulsar. Caraca. Acho que depois daquela noite, nunca mais. A gente não teve mais problema com isso, né, amor? Quer dizer, você não tá vendo mais, né? Não quero mais ver. Se eu não tô vendo, não existe. Não né? existe, exatamente. Tá bem longe. Nossa, eu já passei por uma situação parecida assim. Não eram demônios, mas assim, a gente pega demônio no sentido de qualquer coisa que é esquisito, né? É só a palavra. Mas já aconteceu de eu tá dormindo. E aí eu tá do lado, meu companheiro tá dormindo também. Aí ele teve tipo assim, aconteceu meio parecido com você e com a Nádia. Ele estava tendo um sonho. E no sonho dele, ele viu alguém me atacando. Tipo, conjurando alguma coisa ali, sabe? Não tinha formas de demônio, tinha forma de pessoa. Nossa. Aí pode ser psicologicamente, quanto espiritualmente, mas era alguém. Sabe? Tá. Aí ele falou que... Aí ele tentava impedir, não conseguia. Ele dormindo. Nessa eu acordei. Acordei de fato. Eu não sabia que eu tava sonhando. Eu acordei, assim, eu não tava sonolenta, não era paralisia de sono, eu acordei. Aí eu olhei pro lado da cama e vi alguém de pé do meu lado. E eu pensei que era ele. Nossa. Tipo assim, ele estava acontecendo com ele e comigo aconteceu junto. Aí eu pensei que fosse ele e depois eu vou ter dormir. Aí ele acordou depois, ele, eu tive um sonho assim, tal. E eu, meu Deus. Aí eu, caralho, eu vi alguma coisa no quarto. Nossa. Aí mas eu não sabia o que era, sabe? Não faço ideia o que era, sabe? Aí até hoje, depois a gente fez as orações, tal. Sim, tem que fazer a proteção. Ali, tal. Preciso saber o que era? Eu não preciso, mas já... Né? Não, e assim, tem gente que diz que pode ser uma pessoa mesmo fazendo alguma magia pra vocês. Uma viagem astral. Ou às vezes até mesmo quando a gente fala de... inveja, sentimentos ruins, hoje em dia, né? Antigamente qualquer coisa era inveja, era quebrante, tal. Aí, hoje ainda também se fala sobre isso, mas assim, a energia gerada, né? Que às vezes a gente também pode ser essa energia negativa na vida de alguém. Sim, né? sim. E alguém foi essa energia negativa na minha vida e vice-versa, né? Um momento em que você não tá legal, tá desejando mal, e aí a gente tá, né, sem proteção aí, né? Qualquer coisa. Pode sofrer um negócio sem pode, saber. sei lá, né? Estamos falando de energia. Nossa, me veio o Jujutsu Kaisen na cabeça, total, né? Sim, total, exatamente. Pô, Jujutsu Kaisen mesmo, aí você tem que fazer uns... Tem que fazer umas magias lá. Expulsar uns demônios. E no Jujutsu Kaisen, né, visualmente ele mostra muito isso. As pessoas vivendo e os demônios ali, qualquer demônio, né? O bom de cultura japonesa... que tem isso, não é ligado a nós, né, seres humanos. Qualquer coisa. É sentimento, né? Sentimento. E eles nem batizam de demônios, falam que é maldição, porque é justamente fruto de medos, de desejos, de ansiedade. A gente vai projetando, vai criando, aí aquilo vira alguma coisa. É muito louco isso. Muito louco. Então, muito louco, pesado. E assustador também. Assim, a pessoa que assiste e não viveu esse tipo de coisa, fala, nossa, que legal, que maneiro. Tal. A gente que já viveu alguma coisa parecida, assim, fica, isso é legal, é muito maneiro, mas é muito assustador pra quem passa por isso, sabe? Eu tenho uma amiga também, ela já veio aqui no programa, a Aline Hack. A Aline Hack, ela é católica, espírita, acredita em várias coisas também. E aí ela tava procurando casa aqui em São Paulo, aí ela tinha visto uma ali perto do cemitério da Aclimação.
Aí eu falei pra ela, tô vendo uma casa ali perto do cemitério, né? Todo mundo fazendo a piada, vai ser silencioso e tal. E eu brinquei com ela, eu falei, nossa, lá do cemitério não tem ninguém. Aí ela vê, né? Ela não tem ninguém pra você, eu vou ficar vendo. Eu falei, eu não vi, não aconteceu. Isso me lembrou de um vídeo de um cara que ele mora, acho que dentro do cemitério, mora do lado do cemitério. Ele falou, gente, não me manda história de terror. Eu durmo com a janela fechada, com as luzes acesas em casa. Não sei se tem e não quero saber. Não quero saber. As pessoas ficam falando pra eu ir e tal. Não saio de casa depois das 10 horas da noite. Não saio. Se eu saio e tá muito tarde, não volto pra casa até dar o horário pra voltar. Nossa, o cara faz o vídeo falando, não vi, não quero ver. E sim, eu moro na frente do cemitério. E que tortura você tá vivendo isso, né? Poxa, você fica na expectativa. Então, exatamente, a expectativa do pior a todo momento. Nossa, terrível, terrível. Fernando, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal receber você aqui, receber a Nádia no outro programa e hoje você aqui. Sim. Muito legal saber que você já viu demônios. Sim. Não queiram ver, gente. Vou dar um beijo pro Rafael Jacaúna, nosso freaker preferido, que adora um demônio, adora chamar um demônio. Devia estar aqui nesse programa, hein? Devia estar aqui, brincadeira. O Rafa, ele fala que toda a explicação dele é o demônio. É o demônio. É bom, quando eu era crente, quando eu era crente, tudo era demônio. Tudo era demônio. Até né? ET é demônio e... O que, né? Há uma discussão aqui, né? Às vezes alguém viu um demônio e achou que era ET, ouviu, chamou de demônio e era um ET, ouviu um ET e era um demônio, a gente não sabe. Às vezes demônio é o nome do ET. Nossa, a gente tá aqui, meu Deus, o demônio. Aí lá no planeta dele, o cara lixando unha. O que, gente? Estão me chamando? Ai, meu orelha esquentou. De novo, meu orelha esquentou. De novo, mas esse pessoal na Terra não para de me chamar. Sim. Ai, muito bom. Fernando, deixa aqui pra gente seus contatos, fala da sua história, do seu trabalho. A Nádia já veio aqui, já sei que vocês trabalham juntos, o que vocês fazem, fala de lançamento. Beleza, vamos começar pelo lançamento. Você que tá aí assistindo a gente. A gente tá lançando um Catarse junto com o pessoal da Tábula, mas muitos autores, né, porque tem muitos roteiristas e desenhistas, que é Biografias Mágicas, tá em campanha no Catarse, que é... Ai, amor. Bio13. catarse.me/bio13, que lá tá com um desconto bem bacana, né, para quem tá apoiando o projeto. Tem na Amazon também, se você procurar lá Biografias Mágicas com CK no final, Mágicas, você vai encontrar lá. E tem também, eu e a Nádia fez o roteiro, é uma dos roteiros que ela escreveu, que eu desenhei. Eu adoro roteiristas, né? Principalmente mulher. Sim, Desculpa aí, homem. Desenhistas também, adoro elas também. Eu gosto de banda de menininha, adoro banda de menininha, com voz mais feminina melhor. Mas enfim, voltando, e a gente também lançou recentemente o nosso quadrinho, que é o Brado Retumbante. Maravilhoso. Ela já apresentou, vocês vão ver isso aqui ad nauseum. Nossa, que palavra bonita. É que ela é assistente social, a Nádia, e ela fala umas palavras muito bonitas. Chique, né? E aí, direto, eu tava conversando com ela, logo que a gente casou e tal, ela ficava falando umas coisas muito difíceis, e ficava, amor, mas o que isso significa? Aí ela foi me ensinando, agora eu tô começando a falar tudo chique. Chique. Educadores, né? Enfim, Brado Retumbante, que a gente lançou agora em junho, começo em junho, e o pessoal tava dando um feedback muito bom. Quadrinho brasileiro, as pessoas quando não gostam, elas preferem não falar. Quando as pessoas recebem e falam do quadrinho é porque elas gostaram. Então, todo mundo que a gente mandou, gostou. O pessoal gostou. Não preferiu não falar. Sempre que falou bem, né? Então... Eu sou suspeita, eu adoro quadrinho nacional, terror ainda, principalmente. Sim. Essa história se passa na época da ditadura, uma época mais terror que isso, impossível, né? E é uma história de terror que se passa nessa época, que conta a história da Amália, que ela é uma soldado que está sendo visitada por uma das vítimas da ditadura, né? Porque ela matava muitas pessoas e uma das pessoas volta para
pra ela não conseguir calar mais. Legal, gostei, muito feliz, obrigada. No outro programa, a Nádia já tinha me dado esse presente, porque a gente tá gravando tudo aqui, né? A gente, você que tá em casa. Biografias mágicas, né? Vou Biografias repetir, mágicas. gente, biografias CK. mágicas, vai lá, acessa, apoie. Quadrinhos, literatura, apoie a arte nacional, tá? Obrigada mais uma vez, viu, Fernando? Muito legal a sua participação. Obrigado. Espero que você tenha se divertido também. Sim, pra falar de medo a gente se diverte, né? Muito bom, né? Não é? É verdade, né? Obrigada, galera do R1, Grupo R1, que está aqui nos apoiando, passando esse nervoso, passando medo. Pessoal da Paratopia, que faz os nossos programas e que está no backstage preparando todos os nossos podcasts para que você aí de casa possa consumir, se divertir, passar medo e tudo mais, tá? Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.